Qual foi os povos mais difíceis de pesquisar? Cara, é muito difícil os cananeus em si. Porque o que eu fiz no livro? Eu queria fazer o seguinte: como muitas vezes eu percebi que os teólogos pegavam e já interpretavam muitas coisas e traziam uma interpretação, uma carga teológica muito grande para apresentar a cultura do outro povo, e já com julgamento, pensei, não, eu vou pegar historiadores de cada religião e vou apresentar a partir dos historiadores. E a partir da própria religião, inclusive aqueles que defendem a própria religião deles. Porque eu quero entender primeiro a religião. Então eu fiz isso. O que acontece? Em todos eles, sempre tentei pegar historiadores seculares que trabalharam as religiões e não vista dos teólogos. Canaã é muito difícil, porque quase todos são teólogos. Quase todo mundo. Então era muito difícil descobrir a religião de Canaã exatamente. Sobrou alguma coisa? Aonde se estuda sobre Canaã, né? Então, o que tá? Aí, onde é que tá? Nós temos as referências bíblicas, só que aí você tem que fazer, de fato, uma leitura histórico-crítica do texto bíblico. Por quê? Porque o texto bíblico tem, obviamente, um viés ideológico, porque ele já condena aquela prática, certo? Então, do ótica do historiador, eu tenho que olhar como é que o cananeu vê esse negócio para justificar esse bagulho. Então, eu tenho que desconstruir o texto bíblico. Não adianta. Só que, além disso, fora isso, você tem da onde? Você tem mais ao norte dos fenícios. Então, os fenícios, você tem lá os elementos de culto. Então, eu fui nos historiadores que trabalham os fenícios, principalmente, em que vão trabalhar lá os textos de Ugarit, vão trabalhar, né, o panteão dos deuses cananeus e tal, a partir dos fenícios do norte. Mas, de fato, os cananeus do interior, que são os mais próximos ali de Israel, lá misturados a Israel, é muito difícil, porque as duas histórias se misturam demais, assim, se fundem meio. Por isso que o historiador diz que Israel não teve o êxodo, que Israel é dos cananeus, né? Vem dos cananeus. Porque na arqueologia está tudo misturado. Tem um dos pastores que trabalha comigo, o Gustavo da Hora, estava até aqui, não sei se ele ainda está, ele sempre fala, a gente fala do Egito, mas existe, assim, milhares de Egitos, né? Dependendo, que nem falava a mesma língua. E a mesma coisa com os babilônicos, né? Então, que Canaã é esse, né? Exato. Então, assim, é um trabalho muito difícil, porque muito provavelmente eu, por exemplo, só ouvi falar dessas nações por causa do recorte bíblico. E nem me interessa muito conhecer o resto, porque eu não sou um historiador. Mas, por outro lado, só ter o recorte bíblico, realmente é isso. A gente está tendo uma fotografia de um momento numa apologética de algum autor bíblico. Então, é interessante esse trabalho. Nossa. O pessoal fica meio horrorizado quando a gente diz assim, que tu tem que fazer um histórico crítico em si, mas é que não adianta, cara. Eu tenho insistido muito com o pessoal, diz assim, quando alguém diz que a Bíblia é um texto ideológico, você não precisa ter medo. Ela assume lado. Ela assume que Deus é o Deus verdadeiro, Yahvé é o Deus, e o resto está debaixo de julgamento disso. Ela diz que Israel foi destruído porque Deus assim o quis em castigo à infidelidade do povo. Então ela é profundamente ideológica, e nós não precisa ter medo disso. É isso. Entende? É isso. E é por isso que ela seleciona também o seu texto, conta a história da perspectiva disso, a partir da história que ela quer contar. Então isso não é problema para nós. Mas eu não entendo, André. Quem disse ao contrário isso? O que ele quer dizer com isso? Alguém que fala que a Bíblia não é ideológica? Não entendo. Não, mas o nosso leitor simples, o nosso ouvinte simples, entende? O pessoal diz, não, a Bíblia não é ideológica. Por quê? O pessoal diz que ideológica é o quê? É coisa de esquerda, é coisa de... quando as coisas são distorcidas, então, porque as pessoas acham isso, que quando tem uma ideologia, a coisa é distorcida. Não é isso. Tem um viés, tem uma ótica, tem uma percepção. Né? Chama então, Bíblia hebraica, porque está na história de um povo. Exato. E está deixando de fora um monte de outra coisa que ela não quis contar. Então, isso não é problema para nós. Né? Você sabe que esse domingo a gente teve o domingo do Pentecostes, eu estava falando um pouco sobre Atos, e Atos, Lucas, ele decide contar o que ele quer contar, né? Porque ele larga um personagem, larga outro, e é isso, cara, você tem que entender o que está na cabeça dele, ele está seguindo uma lógica para o império e como o Espírito Santo foi se expandindo. E a mesma coisa no Antigo Testamento, eles vão contar uma história ali do Egito, e é aquilo que a gente vai ter, aquele recorte. Exato. Então, os cananeus foram um dos mais difíceis em termos de bibliografia, né? Então, de achar essa bibliografia mais secular. Depois, no fim, consegui mais em artigos. Livro mesmo, não.
Artigos, sim, aí você consegue artigos científicos, né? Agora, e Pérsia, né? A Pérsia começou a ser investido mais o estudo dela agora, recentemente, por causa do período interbíblico, né? Está se trabalhando mais, tendo um foco maior nessa formação de Israel no período persa, por causa do Segundo Templo, até chegar ao helenismo e tal. Então, agora que está começando a ter um foco maior na Pérsia, mas, cara, também a bibliografia ali não era fácil, assim, de encontrar sobre a Pérsia, né? Então, a gente tem que ir para o inglês, muita coisa também, né? Porque não tem em português. Mas é que eu sempre tenho a coisa assim, eu quero ter a coisa em português, porque tudo que eu boto no livro está em notação de rodapé, e ali está a fonte para o meu aluno ou meu leitor poder se aprofundar. Eu quero saber mais, vai na bibliografia, se tiver em português é melhor, né? Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!